Muito bom dia a todos que fazem o nosso canal de Estudos Espíritas. Que nós possamos, não é, gente, ter um dia de muita tranquilidade, de muita saúde física e espiritual. Vamos dar início ao nosso estudo hoje na modalidade Perguntas e Respostas, na sua versão número 11. Então, durante o mês, nos chegaram aqui alguns questionamentos no canal e hoje nós vamos buscar dar as respostas pela ótica espírita. A primeira questão, gente, é uma questão muito grave e eu não tenho dúvida que nós vamos aqui atender a muitas pessoas que trazem esse mesmo questionamento. A pergunta diz assim: uma pessoa que se suicida poderá reencarnar ou não tem mais salvação? O que acontece com ela depois do suicídio? Essa é uma questão, como eu falei, muito grave, porque aqui no nosso país, por um levantamento que nós fizemos, suicídio é uma causa de morte e só perde para acidente de trânsito. Então é um número muito grande de irmãos e irmãs que no momento de desespero, por muitas razões, abreviam a própria existência física. E aí sim, gente, embora as dores não sejam iguais para todos os suicidas, porque alguns atenuantes são vistos, alguns agravantes, mas as dores que passa a sofrer o espírito depois dessa atitude equivocada, sem dúvida, são dores intensas. Nós temos aqui as respostas baseadas no depoimento desses próprios espíritos que viveram essa experiência, como também a orientação dos nossos benfeitores espirituais. Mas o que acontece depois que a pessoa se suicida? Nós vamos iniciar logo pelo momento da partida, do desligamento abrupto do corpo físico. Então o depoimento nos diz assim: a afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim, a seu malgrado, sente os efeitos da própria decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústia e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que deveria durar a vida que sofreu interrupção. Então, gente, muitos irmãos e irmãs que deixam prematuramente a vida física narram esse estado de horror em que entram, porque passam a acompanhar por muitos anos a decomposição do próprio corpo físico, porque não conseguiram desligar-se fluidicamente do corpo que lhes serviu de instrumento aqui na matéria. Então vejam que já é uma repercussão muito grave desde o momento que deveria ser uma partida, se fosse por morte natural, uma partida mais tranquila, mas nesse caso é um estado de horror muito sério que vivem esses espíritos. Onde estarão, gente, esses espíritos suicidas do lado de lá? São regiões de muita dor e de muito sofrimento, plasmada pela mente dos próprios espíritos transgressores, sofredores. Então, no mundo espiritual, nós já estudamos que ele não é da mesma dimensão que o nosso, não tão densa a matéria, mas uma matéria mais sutil e que se amolda ao pensamento dos espíritos. Então lá são regiões de muito sofrimento, são regiões ditas umbralinas, onde essas mentes comprometidas com a justiça divina, porque derrogaram a lei de Deus que dá a vida, é Ele quem pode tirar a vida, transgrediram, não derrogaram, mas transgrediram essas leis. E aí nessas regiões muito difíceis se encontram esses espíritos com aquela sensação de eternidade
no grau e no estado de sofrimento. Nós sabemos que nenhuma dor dura para sempre, mas uma das punições para esses espíritos que abreviaram a própria existência é justamente a sensação de não ter mais término esse seu estado de sofrimento moral e de repercussão que eles continuam percebendo nessas regiões mais difíceis. E eles vão ficar aí eternamente? Não. É preciso que haja um arrependimento sincero para que as equipes de socorro consigam aos poucos ir resgatando esses espíritos, porque na justiça divina, gente, não há condenação para sempre, que é justamente o questionamento da pessoa que fez aqui no canal. Aquele espírito suicida não tem mais salvação? Terá sim, porque na medida em que haja o arrependimento sincero e o desejo de reparação, Deus então promove a ida das equipes espirituais socorristas a resgatar dessas reuniões, dessas furnas de sofrimento, esses espíritos, e eles terão sim, respondendo ao questionamento, uma nova oportunidade reencarnatória. Agora, obviamente, é uma reencarnação, com certeza, muito mais dura do que aquela que ele viveu e, por falta de coragem de vencer essas expiações, abandonou prematuramente a existência. Então, as encarnações futuras de quem se suicida são reencarnações mais duras do que aquela que o fizeram abandonar e, muitas vezes, na grande maioria das vezes, o corpo físico que vai lhe servir novamente de instrumento, ele virá sim, gente, trazendo as marcas, as mazelas, as patologias do que ele causou no seu corpo físico na existência anterior, quando resolveu deixar prematuramente a matéria. Então, a agressão sofrida no seu corpo físico no passado repercute no novo corpo físico, e é por isso que muitos irmãos e irmãs reencarnam com muitas dificuldades no corpo físico, ocasionada, não são todos os casos, mas muitas vezes, por essas agressões sofridas quando deixou prematuramente a outra existência. Mas voltamos aqui a frisar, a bondade de Deus é infinita e vai sim, mesmo para esses espíritos que feriram frontalmente as leis de Deus, eles também terão o seu momento de redenção em novas oportunidades encarnatórias. O que fazer por esses irmãos? Muita oração, gente, para que eles se fortaleçam e ganhem ânimo para voltar à nova existência, abandonando esse projeto de suicídio e seguindo com a sua jornada de progresso novamente. Essa é a resposta que nós tínhamos para dar. Vem outra questão que também é muito interessante. O que pensar daqueles irmãos ou irmãs que se matam na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? A grosso modo parece até absurdo, não é? Alguém pensar assim, vou me matar para chegar mais rápido a uma vida melhor. Mas tem gente que faz isso. Nós já tivemos nas nossas reuniões mediúnicas exemplos nesse sentido. E para o espírito foi uma grande decepção, como é para qualquer suicida, gente. É o desapontamento, porque se deixa uma vida porque acha que ela está muito ruim, depois desse ato de loucura, ficará muito pior. Então, o que é que dizem os espíritos? Quer conquistar vidas melhores para frente? Faça o bem, siga com o seu progresso. Coragem, gente, resignação ativa para vencer suas próprias expiações e as provas também. E aí, naturalmente, você vai conquistando o mérito de ter existências melhores, jamais abreviando. Olha o que dizem os espíritos. Essa atitude é outra loucura.
que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir que lhe seja permitido voltar para concluir a vida que pôs termo. Seja qual for a atitude, jamais abra a ninguém o santuário dos eleitos que não seja pela prática do bem. Então, se você quer uma vida melhor no mundo espiritual, como também nas novas existências físicas, que trabalhemos para isso, gente. Jamais abandonando prematuramente a nossa existência. Outra questão que nos chega diz assim: já que o desejo de todos nós é ser feliz, é possível conquistar toda a felicidade aqui na Terra? É uma ótima pergunta, não é? Porque quantas pessoas acabamos de ver abandonam a existência porque julgam que no mundo de provas e expiações isso aqui tudo é muito duro, tudo é muito difícil, não é? Muitas pessoas não conseguem enxergar a riqueza que é a oportunidade encarnatória. E aí a pergunta chega bem propriamente: é possível a gente conquistar toda a felicidade aqui na Terra? Veja o que dizem os Espíritos a esse respeito. Pode o homem gozar de felicidade completa? Não. Não, por isso que a vida foi dada com provas e expiações. Dele, porém, depende a suavização de seus males, e o ser pode ser tão feliz quanto possível aqui na Terra. É um grau de felicidade, gente, relativa. Eles continuam dizendo assim: aquele que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corporal mais do que uma estação temporária, como que uma parada momentânea numa má hospedaria. Facilmente se consola de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que o levará a tanto melhor posição, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para empreendê-la. Então, gente, veja que a resposta dos Espíritos é muito clara. A felicidade relativa é possível, sim. Todos nós constatamos isso, não é? Que a nossa existência são momentos de alegria, permeada por momentos de mais dificuldade, de algumas expiações que passamos. E nisso, gente, nós vamos nos conduzindo aqui na matéria com a alegria natural que nos é própria e conquistando o grau de felicidade relativa que uma terra de prova e expiação é possível de nos ofertar. Já citei aqui e volto a citar um livro muito importante do espírito Victor Hugo que chama-se Árdua Ascensão, onde ele diz isso, dessa alternância de situações que nós encontramos num planeta próprio para a nossa redenção, para que nós façamos hoje as melhores escolhas que não fizemos ontem. Então, gente, no mundo desse, é natural que nós estejamos sempre alternando momentos de alegria junto aos nossos familiares, junto aos nossos amigos, com momentos prazerosos, mas também não podemos, não é, abandonar prematuramente a vida, nem esperar que ela não nos traga as expiações, que são as consequências daquilo que nós fizemos no nosso passado. Não há como a gente progredir deixando aqui pendências a serem resolvidas. É por isso que a doutrina nos traz esses esclarecimentos. Quer uma vida melhor, encare a sua existência com tudo que ela pode lhe ofertar de alegrias e também de momentos de redenção, porque ninguém sofre em vão. A dor que nos alcança, já estudamos, ela tem a função sempre, gente, educativa. Então, respondendo a esse terceiro questionamento, sim, é possível a conquista de uma felicidade relativa que esta terra de Deus pode nos ofertar. E aí,
concluindo o nosso estudo nessa mesma linha de raciocínio, não é? Por isso nós agregamos essas questões que chegaram ao canal para responder na manhã de hoje. Diz assim: já que nós somos muito diferentes, não é? Isso é uma questão, gente, está até no Livro dos Espíritos. O que é que a gente pode chamar de felicidade aqui na Terra? É realmente uma questão muito boa, porque se é possível essa felicidade relativa aqui na Terra, aí vai a pessoa que participa do nosso canal e diz: e que felicidade é essa? Não sei em que momento, não é, mental, espiritual ela se encontra, mas a questão está feita. Que felicidade é essa relativa que nós podemos conquistar aqui na Terra? A resposta dos Espíritos é muito boa. E nós já estudamos aqui também. Diz assim: com relação à vida material, felicidade é termos a posse do necessário para a gente viver. Com relação à vida moral, é termos a consciência tranquila e a fé na vida futura. Gente, parece uma resposta simples, mas encerra em si muita sabedoria. Imaginem todas as pessoas na Terra terem o necessário para viver. Precisaríamos de mais alguma coisa? Não. Porque nós estamos aqui nessa breve passagem, nesse piscar de olhos na nossa existência de espíritos. Mas moralmente, essa é a grande conquista que precisamos realizar, gente. É a cada dia termos a consciência tranquila, sem manchas, sem preocupações do ontem nem para frente. É uma consciência realmente alinhada às leis de Deus, é a consciência tranquila. E a fé, gente, no futuro, que nos traz, sim, filosoficamente, uma repercussão muito positiva de nós termos a certeza de que a vida continua, que nossos laços de afeto seguirão e que nenhuma conquista do espírito se perderá. Então, espero que tenham gostado, não é? De mais essa versão de perguntas e respostas, que nós possamos nos fortalecer a cada dia e darmos, sim, seguimento à nossa jornada, buscando sempre, gente, essa felicidade relativa que essa terra de Deus pode nos ofertar. Gente, faço mais uma vez que isso na verdade é um convite. Naveguem no canal, vão buscar tantos outros estudos que aqui se encontram, tirem suas dúvidas, é um compêndio imenso, não é? Da nossa doutrina, que já está aqui no nosso canal. Aos pouquinhos vão assistindo, não é, os outros estudos, e eu tenho certeza que vocês trarão para dentro de si muito conhecimento, um crescimento também. Então fica aqui o nosso convite. Naveguem, comentem aqui durante a semana e divulguem, gente, divulguem bastante, jamais esquecendo de dar aquele like, aquele joinha, se gostaram do estudo de hoje também. Muita paz, muita luz e até o próximo sábado.